Oi, gente, eu sou a Isadora, sou uma das voluntárias da Mais e hoje a gente vai estar na nossa 17ª mentoria de inglês com foco no Enem Vestibulares. E hoje o tema é super importante porque é sobre skimming and scanning. Skimming e scanning é basicamente o que a gente faz para interpretar e compreender os textos. E como questões de interpretação de texto e de compreensão sempre estão presentes em qualquer prova de qualquer vestibular, esse tema é um dos mais importantes que a gente pode ter. Então vamos começar. Bem, eu queria começar apresentando a diferença entre skimming e scanning. Skimming é quando você lê rápido e você tem um foco, você tem uma concentração para pegar a general text idea, que é como se fosse a ideia geral do texto. Então a gente tem um objetivo com esse skimming. A gente quer ler rápido e a gente não quer saber de detalhes. A gente quer saber da ideia geral, sobre o que ele fala no geral. Então, os objetivos do texto, tipo, se ele quer informar, se ele quer, se for uma charge, às vezes ele quer impactar ou coisa do tipo. E a gente também quer saber a subject information. Subject information é como se fosse a informação do sujeito. Então, quem é o sujeito? Quem é que está contando essa história? Quem é que escreveu o texto? A pessoa que escreveu o texto é a mesma pessoa que está contando a história? Porque geralmente nas narrações não são. Então, isso seria o skimming. É como se fosse a nossa primeira leitura. Enquanto que o scanning é quando a gente está olhando com vocabulary selectivity. Então, a gente está olhando as palavras, porque a gente está procurando palavras exatas. Por exemplo, geralmente quando eu faço alguma prova que tem um texto grande de inglês, eu vou ler o texto uma vez e depois eu vou para as questões. Quando eu vou para as questões, eu sei o que a questão está me pedindo e eu tenho que achar no texto para provar que certa resposta é a resposta certa. Quando eu volto no texto, depois de ter lido a questão, eu não estou fazendo mais o skimming, eu estou fazendo o scanning, porque eu estou procurando uma palavra que tenha aparecido no enunciado ou em uma das respostas. Eu estou olhando para o texto e eu estou olhando para a questão ao mesmo tempo. No scanning, a gente tem também uma coisa chamada de cognates, que são como os cognatos, que geralmente ajudam a gente. Cognatos são como palavras que são parecidas na escrita tanto no inglês quanto no português. Então, mesmo quando a gente não sabe uma palavra, a gente pode achar que essa palavra é tal, tem a tal tradução, tem tal significado, porque ela é muito parecida com outra palavra em português. E a gente vai dar uma olhada nos cognates depois. Então, o scanning é basicamente isso. A gente está procurando por detalhes específicos com um olho no texto e um olho na questão. Enquanto que o skimming, a gente está lendo só o texto com foco e concentração no texto para pegar a ideia principal e os objetivos. E uma coisa que é importante falar é que tanto no skimming quanto no scanning você tem que entender o contexto. Você não precisa traduzir palavra por palavra. Mesmo se você não souber uma palavra no texto, não quer dizer que você não consiga responder nada. Você vai conseguir responder muita coisa. E tem várias palavras que vocês não vão fazer ideia do que é, mas vocês têm uma noção, porque vocês leram um contexto. Então, basicamente, foi isso que eu falei do resuminho. O skimming é a primeira leitura que a gente faz quando a gente quer entender o texto, né, a ideia geral. E o scanning é quando a gente está procurando por uma palavra ou um tópico específico para responder uma questão. Então aqui a gente tem um exemplo. No lado esquerdo tá em inglês, no lado direito tá em português. Eu não vou ler tudo, mas se vocês quiserem, a gente vai disponibilizar todos esses slides no nosso Google Classroom. Se você ainda não está no Google Classroom, no link, na descrição desse vídeo tem o link para o documento oficial, que tem lá no sumário ali, Classroom. Aí você clica em cima e ele já te manda lá para o Classroom. Mas vamos lá, vamos olhar essa questão aqui. Se eu ler o texto, eu vou entender que a ideia principal é descrever uma bandeira, a bandeira do país da Tracy. Quem é Tracy? Tracy é quem é o personagem principal, é como se fosse a protagonista. Então, essa é a ideia principal, eu já sei disso. E agora, se eu tivesse uma questão, por exemplo, What does Tracy think of her country's flag? O que a Tracy acha da bandeira dela? Porque ela está descrevendo a bandeira, mas tem um momento que ela também coloca emoção. E como é que eu vou achar esse momento? Aqui, Trace loves her flag. Vocês conseguem ver aqui, tá sublinhado em rosinha? Quando colocou Trace loves her flag, quer dizer que ela ama a bandeira dela, ela admira. Então a gente já sabe que a resposta vai ter algo a ver com Trace loves her flag. Então, talvez tivesse alguma palavra no resto do texto que eu não entendi. Mas pela ideia geral e achando ali, baseado na questão, eu consegui responder ela.
Por quê? Porque quando perguntou sobre o que ela acha, eu sei que tá falando de sentimentos. Quando tá falando de sentimento, tá falando de love, hate, né? Love é amar, hate é odiar. Então tá falando de sentimentos. E daí eu vou fazer o scanning, que é procurar uma palavra que traduza sentimentos no texto. No caso, eu procurei e achei love. E era realmente a resposta. Trace loves her flag. Outro exemplo aqui é de uma charge, que também são bem comuns. Se eu ler a charge, eu vou entender que a ideia principal é que a guria gosta dele, mas ele não gosta dela. Então, a charge ela tem menos informação escrita, então o scanning não é tão necessário, porque no geral eles pedem que vocês façam o skimming, que é descobrir a ideia principal, porque não tem muitos detalhes em uma charge. Mas aí se eu perguntasse, why did the boy fall off his chair? Por que o garotinho ali caiu da cadeira lá no último quadrinho? Isso já não é mais exatamente scanning. Não é scanning, eu não estou procurando uma palavra especial, um tópico especial para entender o que aconteceu, para responder a questão. Não, eu estou entendendo a ideia principal. A ideia principal era que a guria gostava dele e ele não gostava dela. Então o que aconteceu? Quando ela falou que there's hope, ele tomou um susto. Então a gente fez o skimming, que é para entender a ideia principal, para achar o porquê que ele caiu da cadeira e então, né, para fazer isso a gente também precisa ler toda a charge para conseguir realmente entender, porque para você pegar o skimming, você tem que ler tudo e entender a main idea. E daí quando ela falou there's hope, ele ficou tipo, meu Deus, a aula ainda vai me incomodar, sabe? Então, era isso, assim, do skimming e scanning. E agora a gente só vai dar uma olhada nos cognates, que é o que eu falei para vocês antes. Que no scanning, quando a gente está procurando por palavras específicas ou tópicos específicos, a gente vai ter os cognates, que são aquelas palavras que tanto no inglês quanto no português são muito parecidas. E elas geralmente ajudam muito no scanning. Só que o que acontece? A gente tem que prestar muita atenção. Porque assim como a gente tem os true cognates, né? A gente também tem os false cognates. Então, true cognates são aqueles que realmente a palavra em inglês e a palavra em português são parecidas na escrita e o significado é o mesmo. Então, por exemplo, different e diferente, computer, computador, coffee, café, future, future, futuro, né? Music e música, música. Mas, em contrapartida, a gente tem esses true, mas a gente tem os false cognates. E pra ser sincera, a gente tem mais false cognates do que true cognates, principalmente nos vestibulares, porque eles sabem que a gente vai tentar usar os cognates para responder certas perguntas. Então é legal ter cuidado com esse tipo de vocabulário. Aqui, no que aparece mais nítido, que está maior na tela, tem os false cognates que são os mais utilizados, que as pessoas mais se confundem. Então, argument, as pessoas acham que é argumento, mas na verdade significa discussão. Prejudice não é prejudicial, é preconceito. Pretend é fingir e não pretender. Legend é lenda e não legenda. Legenda é lyrics. Fabric é tecido e não é fábrica. Fábrica é como se fosse industry. Exquisite é refinado, não é esquisito. Eu sei que até parece na fala, né? Exquisite. Mas na verdade é refinado. E summary, esse é um dos principais. Muita gente acha que é sumário, mas na verdade significa resumo. E cod não é código. Código é code, tem um E no final. Cod é bacalhau. E daí aqui a gente tem toda essa outra lista com vários false cognates. Eu vou deixar esses slides no Classroom, então eu sei que não tá muito visível aqui, mas quando vocês conseguirem acessar os slides no Classroom, vocês conseguem dar zoom e daí vocês vão conseguir ler todos os false cognates. E agora a gente só ia praticar mesmo. Então, interpretação de texto, compreensão de texto é uma coisa que a gente tem que praticar para ir bem. Então vamos lá, a gente tem um exemplo do Enem de 2014, de Slow Food, e daí tem um textinho e tem a pergunta. Vamos ler a pergunta. O objetivo do movimento Slow Food é... Então, olha, eu já sei que ele quer saber o objetivo do Slow Food. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o skimming, porque eu tenho que entender a main idea. Eu tenho que entender a ideia principal. Por quê? Porque a ideia principal também engloba os objetivos, lembra? Então, essa é a ideia principal, o objetivo do movimento Slow Food. E daí agora eu tenho que achar no texto alguma coisa que me mostre qual é esse objetivo. Então, vamos lá. Aqui, em azul, tá sublinhado. Tem ali, people's dwindling interest in the food they eat, where it comes from, how it tastes, and how our food choices affect the rest of the world. Então, assim,
Você vai ler essa questão e, assim, imagino que a maioria de vocês consiga entender alguma coisa, mas que vocês vão ficar entregados pela palavra dwindling. Eu vou mostrar pra vocês que vocês não precisam saber essa palavra para responder. O que acontece? Eles querem saber, se eu ignorar essa palavra, fingir que ela nem tá aí e olhar o resto, eu entendo que as pessoas têm interesse na comida que elas comem, de onde ela vem, qual é o gosto, como que as escolhas de comida afetam o resto do mundo. Então, é esse o main idea. Uma palavra que era o dwindling, que eu não sabia o significado, não me atrapalhou de pegar a main idea. E isso é um ponto muito importante de vocês notarem, para não ficarem, tipo, com medo de errar. Então, o que acontece? O objetivo é basicamente aquele interest in the food, interesse na comida, e how it affects the rest of the world, e como que isso afeta o resto do mundo. Vocês conseguem ver que entre interesse da comida e como afeta o resto do mundo tem uma ligação, mas não é tão clara? E é basicamente esse o objetivo do movimento Slow Food, é justamente conectar os dois. Por isso que a resposta é a letra B, unir o interesse por alimentação e a responsabilidade ambiental, que é a mesma coisa do saber como é que afeta o resto do mundo, certo? Então, era isso do primeiro exemplo. Vamos para o próximo, também do Enem de 2014. Aí tem um textinho, vamos ler a pergunta. Ao abordar o deslocamento de várias espécies, com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta key. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber como que o Steve Jobs apresentou o computador, para que servia. Uma ferramenta, né? A gente pensa já, para que servia. Então, eu vou ter que procurar no texto alguma coisa que me indique para que servia o computador do ponto de vista do Steve Jobs. Então, como ele falou Steve Jobs, se eu perceber, a gente tem que ver ponto de vista, uma opinião. Então, vamos lá. Aqui, em roxinho, tá sublinhado, tem And a man on a bicycle blew the condor away. That's what a computer is to me. It's the equivalent of a bicycle for our minds. Então, olha só. That's what a computer is to me. É isso o que um computador é pra mim. Então, é ali que vai estar a nossa resposta. Então, assim, eu posso ler o restinho aqui para entender melhor o contexto, mas o principal é nessa última sentença aqui que eu sublinhei. Mas vamos ler o restinho para entender o contexto. The computer is the most remarkable tool we've ever come up with. It's the equivalent of a bicycle, meio que tornando mais eficiente o meio de transporte, tornando mais prático ou mais rápido. E é a mesma coisa que... E aí, como ele está comparando esse negócio da bicicleta com o computador, ele acredita que seja o mesmo para o computador. Então, isso faz com que a nossa resposta seja a... Não, pera. Ok. Então, assim... That didn't look so good, but then someone at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. Ok. Então... ok. Ele tá falando dos meios de comunicação e ele queria saber qual que seria a eficiência de locomoção de um homem numa bicicleta. And a man on a bicycle blew the condor away. Então, tipo, foi muita eficiência com a bicicleta. E ele falou que um computador é pra gente o equivalente a uma bicicleta, só que para as nossas mentes. Então, assim, a gente tem duas opções que a gente poderia ficar entre depois de fazer toda essa análise. A gente tem a letra A e a letra B. A letra B, ela fala de tornar os meios de transporte mais eficientes. E a letra A fala de aumentar o potencial de nossas mentes. Assim, por que aumentar o potencial? Porque o potencial é a mesma coisa que a eficiência, e daí você faz essa relação, entendeu? E como tá falando de minds é mentes, então a letra A é uma forte candidata, digamos assim. Só que o que acontece? Ali na letra B tá falando de meios de transporte mais eficientes. A gente tem que lembrar do que a gente tá falando. Ok, a gente tava comparando a uma bicicleta, mas ele não quer saber da bicicleta. A questão tá perguntando do computador. Computador é um meio de transporte? Não é. Por isso que a B vai estar errada. E daí só sobra a A, que seria o aumento potencial de nossas mentes. Por quê? Porque como a bicicleta aumentou o potencial de locomoção, a eficiência de locomoção, o computador vai aumentar o potencial e a eficiência para as nossas mentes. Então, it's equivalent of a bicycle for our minds. Então, é como se o computador e a bicicleta fossem uma coisa equivalente. E daí as nossas mentes relacionadas ao computador e a locomoção relacionada à bicicleta. A letra B, ela só fala de meio de transporte, então não se refere ao computador, nem podia ser ela.
Depois ali tem amplia a quantidade de energia gasta, nem fala em energia, não tem por que ser essa letra C. Alcança a mesma velocidade de uma bicicleta, não tá falando nada de velocidade. E altera a velocidade com qual nos movemos. De novo, não tem nada de velocidade e ainda tem movemos, que indica locomoção, e locomoção é só da bicicleta. O que ele fala do computador é a mente. Por isso que a resposta vai ser a letra A. E daí, no 17, no Enem de 2014, a gente tem outra que é um textinho e daí vamos para a pergunta direto. Em jornais, há diversos anúncios que servem aos leitores. O conteúdo do anúncio veiculado por esse texto interessará alguém que esteja procurando. Então, quando ele pergunta quem é que estaria procurando e ficaria interessado no texto, ele quer saber basicamente do público-alvo. E todos os textos são escritos com o objetivo de chamar a atenção do público-alvo. Então, se eu descobrir o objetivo do texto, eu descubro a resposta. E daí o que acontece? Se eu ler o texto, eu vou entender que ele está vendendo uma casa. Então, o que acontece? Está vendendo uma casa. É exatamente isso. E daí a gente procura o que fala aí de vender casa. Imóvel residencial para compra. Então, a resposta vai ser a letra A. Já na primeira sentença, a gente consegue observar que está falando que está vendendo uma casa. Então, vamos lá. A última questão de hoje, também da Enem de 2014. Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor é obtido em função... Tananã. Então, ele quer saber o que deu graça à piada, o que deu o humor, né? Por que as pessoas riram da piada. Então, se você ler ali, ele tá falando there's a long silence, then the son asked softly, Daddy, what are you talking to me? Então, vamos ver aqui. Se a gente pegar a melodia, se a gente ler o texto, a gente vai entender que a criancinha de 4 anos perguntou pro pai dela por que a maçã dela tá ficando marrom. E daí o pai explicou: depois que você comeu a pele da maçã, the meat of the apple, que é como se fosse a substância assim, interior da maçã, entrou em contato com o ar, que causou isso para oxidar, então mudou a estrutura molecular e tornou de uma diferente cor. E daí acabou com Daddy, what are you asking me? Então, o que você tá... What are you asking? Não, what are you talking? Então, tipo, o que você tá falando pra mim? Por quê? Porque essa explicação é uma explicação muito avançada para uma criança de 4 anos. Então, ela não entendeu nada, ela não sabe nem como isso tem relação com o fato da maçã dela se tornar marrom. Então, o que acontece? Isso ocorreu devido à escolha inadequada de linguagem, porque ele deveria ter utilizado uma linguagem mais simples. Ele estava falando ali de skin off, the meat of the apple came in contact with the air, oxidize, molecular structure. Então, só para ver esse tipo de vocabulário que poderia ser substituído por outro vocabulário mais simples para uma criança de 4 anos, a gente consegue entender que o pai escolheu uma linguagem inadequada para conversar com a criança, e por isso que a resposta é a letra B. Então, o fato da criança não saber porque a maçã estava comendo, porque a maçã que ela estava comendo era marrom, não é a resposta, não é o que tornou engraçado. A dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma resposta ao filho. Ele não enfrentou nenhuma dificuldade, ele deu uma resposta, só que a resposta foi muito elaborada. E daí tem ali na letra D, de um menino de 4 anos entendeu uma explicação científica. Não, ele nem entendeu. E no último, o pai dizer que a maçã tem carne que muda de cor em contato com o ar. Não foi isso que fez a gente rir, foi o fato da criança não ter entendido nada, né? Então, por hoje era isso.